Bola ao centro. Um olhar sobre a jornada. Sejam bem-vindos ao Bola ao Centro, o podcast futebolístico que tu estavas a precisar. Eu sou o Bruno Russo e, como sempre, aqui ao meu lado tenho o Fábio Oliveira. Olá, malta. Hoje vamos apresentar-vos um novo membro da nossa equipa Bola ao Centro. A semana passada já tínhamos apresentado o Vasco. Hoje apresentamos a Carolina Fragoso. Olá, malta. Está tudo bem contigo, Carolina? Está aí com vocês. Está tudo bem. Tá bem. Obrigado pelo carinho que nos têm dado nos últimos episódios e nas nossas redes sociais, e nós queremos sempre trazer o melhor conteúdo possível para vocês. Portanto, bola ao centro para começarmos o episódio. Bola ao centro. Bem, vamos recuar um bocadinho atrás. Nesta semana vamos até quinta-feira para falar daquilo que foi a Taça de Portugal. Tivemos um jogo em que a equipa do Futebol Clube do Porto foi até aos Açores defrontar o Santa Clara, no jogo em atraso dos quartos de final. Foi um jogo em que o Porto começou a perder, entrou muito mal neste jogo, acabou por dar a volta e por vencer por 2-1. Queres acrescentar alguma coisa a este jogo, Fábio? Este jogo não há muito a acrescentar. É um Porto que começa a perder e com muitas dificuldades frente ao Santa Clara, que fez um bom jogo, e o Porto acaba por ganhar 2-1 porque se superioriza. Não é um grande jogo por parte do Porto. Teve que jogar com os jogadores que jogaram no Clássico, porque pronto, era um jogo que já estava a decorrer e não podiam descansar os jogadores, porque o Porto não contava que este jogo fosse adiado na altura. Exato. Então pronto, mas é um Porto que acaba por fazer o que tinha que fazer, que era vencer. No fundo era isso que os adeptos queriam, era isso que o clube queria. Vence de uma forma difícil, Sim. mas vence pelo E menos. acho que reagiu bem ao gol da equipa de Santa Clara. Acho que teve personalidade em dar a volta àquilo que foi o jogo. E passamos então para aquilo que foi o grande jogo desta semana da Taça de Portugal, em que o Benfica foi até Alvalade defrontar o Sporting, no jogo em que a equipa leonina venceu por 2-1, com golos de Pote e Gyökeres. Aurens reduziu para a equipa do Benfica. Di Maria ainda teve um golo anulado que podia ter sido 2-2, um golo um bocado polémico. Acho que temos várias opiniões em relação a este lance. Carolina, o que é que podes acrescentar em relação a este jogo? Olha, tenho-te a dizer que o Sporting fez uma parte bastante boa, apesar de eu achar que na segunda podia ter dado muito mais. Acho que entrou muito confiante para o jogo que é, não deixa de ser um derby, um jogo bastante importante. Podia ter feito logo a eliminatória, 3 de Abril, vamos à luz jogar? Vamos não, o Sporting. Portanto, eu acho que entrou muito bem, mas a segunda parte foi bastante fraca. Ok, Fábio. Sim, concordo com a Carolina. É um Sporting que entra com muita personalidade, faz um grande jogo no geral. A segunda parte, como a Carolina já disse, é mais fraca do que a primeira, mas continua a ser uma primeira parte de domínio do Sporting. O Benfica conseguiu equilibrar ali mais um bocadinho a situação, tanto que ali depois do golo, depois do primeiro golo, o Benfica tenta jogar alguma coisa, tanto que faz o segundo. Depois da polémica, o Benfica não continua a fazer o que estava a fazer até ao golo. E é um Sporting que, de certa forma, se podemos dizer, deve-se queixar de si próprio, porque faz com que, a 3 de Abril, como a Carolina já disse, haja uma eliminatória ainda por resolver na Luz. Okay. O Sporting podia muito bem ter resolvido já a eliminatória em Alvalade, e na Luz vai ser complicado. E o que é que vocês acham do Benfica ter entrado em campo sem avançada, jogar com um ataque móvel com o Rafa e com o David Neres? Já tínhamos falado disto na semana passada, e tal como o Vasco disse a semana passada, imagina, dá para ver que o Benfica pode se adaptar bem a isto, mas isto se calhar só vai funcionar contra equipas mais pequenas. Contra um Chaves talvez funcione. Agora, numa equipa, num jogo, quero dizer, de um derby, é preciso ter alguém. Eu acho que é preciso ter alguém como uma referência para poder lutar lá na frente, para poder dar um certo trabalho aos centrais. E Sim. não se notou muito isso. E eu acho que ficou visto neste jogo do Benfica em Alvalade e tanto no Dragão, que já vamos falar mais daqui para a frente, que acho que uma peça fundamental na equipa do Benfica em que não pode faltar, e acho que concordam comigo, é o Florentino. Porque Sim. Acho que é o único médio defensivo que o Benfica tem, é o único jogador que consegue segurar ali a equipa, e sinto que o João Neves ali a jogar no meio campo, agora com o João Mário, que o Roger Schmidt tem puxado o João Mário mais para o meio campo e o Coxu para a linha, houve ali uma mudança ali na tática. Acho que o João Neves fica muito sozinho no meio campo, ou seja, ele quando está a atacar está a pensar que tem de defender, quando está a defender pensa que está a atacar. Ou seja, Carolina, tu achas que o Florentino é uma peça essencial no 11 do Benfica? Eu acho que sim, e acho que neste momento o Benfica tem um grande problema, não sei se vocês vão concordar comigo ou não, é que não há substituições. O plantel é sempre o mesmo. O plantel que
foi usado no Sporting foi o mesmo usado contra o Portimonense. Não sei se vocês repararam nisso. Sim. Eu acho que o Benfica tem o plantel. Eu acho que Roger Schmidt acaba sempre por apostar nas mesmas peças, um bocado, parece que é por obrigação que tem que jogar sempre os mesmos, os jogadores de milhões, Coxus, João Mário, Di Marias, esses jogadores têm que sempre jogar. Na minha cabeça não cabe como é que com o Tankstead, com o Arthur Cabral, com o Marcos Leonardo, jogadores que estes 3 jogadores valem mais de 50 milhões juntos, e o Benfica entra para jogos grandes sem avançados. Já não falamos do jogo de Vitória, em que estava aquele temporal horrível e o Benfica entrou sem avançado, mas na minha cabeça não faz sentido o Benfica entrar em campo sem avançado, ainda para mais o Arthur Cabral, que vinha a fazer as últimas jornadas a fazer gols, a jogar bem, e do nada vai para o banco e mete o Tankstead a jogar, que vinha de lesão. O Marcos Leonardo, sempre que jogou, acabava por fazer gols e não tem oportunidades, e passou de ser segundo avançado para a quarta opção, ou seja, porque o avançado titular do Benfica neste momento é o Rafa, depois é o Tankstead, depois é o Arthur Cabral, e só depois é que temos o Marcos Leonardo. Ou seja, acho que está aqui uma gestão um bocadinho estranha naquilo que é a equipa do Benfica. Acho que os adeptos sentem muita estranheza, digamos assim, porque é que nós temos 3 avançados e temos de estar a jogar com médios ali. Sim, acabam por ser médios interiores e falsos pontas de lança a fazer o papel de um ponta de lança, e não se consegue perceber porque é que o Roger Schmidt, o ano passado, não geria muita equipa, mas sabia o que fazia, e este ano parece que tem tantas estrelas e um plantel tão bom, mas não o consegue, não tem mão para o plantel que tem. É como já tínhas falado, é do 8 ao 80, passou de uma época em que não mexia no 11, jogava sempre com os mesmos, para este ano estar sempre constantemente a rodar a equipa, a rodar os jogadores. O Coxu jogava no meio, agora passou para a linha, o João Mário passou para o meio. Parece que há certos jogadores que não podem ir para o banco, e isso causa um bocado de estranheza aos adeptos e a toda a gente, no fundo. Isso acaba por ser mau até para os próprios jogadores, porque não é só fisicamente que eles descansam, mas também psicologicamente, principalmente para os que ficam no banco, não têm tanta motivação para jogar. Exato. Claro. Mesmo depois os que ficam, como a Carolina acaba de dizer, o Cox, por exemplo, isto é treinado, mas o Cox sabe que hoje joga no meio, amanhã é extremo esquerdo, depois amanhã é médio defensivo, e assim não dá. O jogador não se consegue adaptar a isto tudo. Tanto que o Benfica contrata e nós vemos o jogador que mais faz posições é o Arstos. Sim, e temos aí o exemplo das laterais, em que o Benfica em Alvalade entra com Bá à direita e Aurnes à esquerda, ao intervalo sai Bá, Aurnes passa para a direita, Morato passa para a esquerda. Ou seja, foi feito tanto investimento, mas a equipa passa o ano a jogar com laterais adaptados. Ou seja, neste momento os laterais do Benfica são Aurnes, que é um médio, e Morato, que é um defesa central. E isso explica muito aquilo que foi a preparação da época do Benfica. Sim. Mas pronto, agora vamos passar para a Liga Portuguesa, para aquele que foi o... Antes de passar, só de referir isto que não referimos, mas pronto, só porque estávamos a falar da polémica, deixar um registro que eu acho que não é fora de jogo no lance do Benfica. Sim. Não é fora de jogo. Eu também acho que não é fora de jogo, mas acho que claramente há um penalti sobre o pote ali na primeira parte para a equipa do Sporting. Mas pronto, passando agora para a Liga Portuguesa e para aquele que foi o grande jogo da jornada, em que passados 14 anos o Porto voltou a dar chapa 5 ao Benfica no Dragão, uma vitória por 5-0 com 2 golos de Galeno, um gol de Vendel, que foi convocado para a seleção brasileira, foi uma grande surpresa. Eu por acaso estava à espera que o Evanilson fosse convocado, um gol de PP e um gol de Dani Namazo. Fábio. Para já parabenizar a conquista do Wendel, porque isto é uma conquista, ir à seleção brasileira. Eu por acaso, quando vi nos meus resultados, apareceu uma notificação, porque foi por aí que eu vi, brasileiro do Porto convocado à seleção. Achei que era o Evanilson, acabou por ser o Wendel, e pronto, vá-se lá entender o que é que se passa nesta seleção brasileira, mas não é isto que é o tema principal. O tema principal é então o clássico, e também é um clássico que há muito a dizer e pouco a dizer. É um Porto superior, muito superior. O Sérgio Conceição dá um baile de futebol ao Roger Schmidt. Tudo, mas tudo é feito de forma quase que perfeita pela equipa azul e branca. Carolina, o que é que podes dizer sobre este jogo? Eu tenho um bocadinho a mesma opinião que o Fábio. É um Porto que também acho que precisava de vencer para mostrar que ainda está no campeonato, porque a verdade é que o Porto teve um bocadinho adormecido nestas últimas jornadas. E foi um Benfica que, quando começou ali o segundo golo, começou a perder um bocadinho o que é o futebol. Eles começaram um bocadinho perdidos e não tiveram um jogo tão forte como o Porto teve. O Porto realmente não cometeu quase erros nenhuns, a meu ver. Portanto, foi uma goleada. Sim. E podemos ver isso que estás a dizer, dos jogadores estarem perdidos em campo. A expulsão do Otamendi para mim é uma infantilidade. Capitão não pode ser expulso daquela maneira, parece que está a abandonar a equipa, parece que é forçado aquele vermelho. Não...
E depois foi um jogo em que o Porto também teve muita eficácia. Um grande jogo, na minha opinião, do Francisco Conceição. Acho que fez gato-sapato do Morato. O Morato que, pronto, jogando a lateral, ofensivamente não é muito forte. O seu ponto forte é claramente defensivo. E o Francisco Conceição fez o que quis do Morato. Mais um grande jogo do meio campo, Alan Varela e Nico Gonçalves. Acho que o Otávio é um jogador que já está estabilizado ali na defesa do Porto, ao lado do Pep. Concordo plenamente. São jogadores que são as 2 melhores ou 3 melhores contratações, quer dizer, 4, se formos a ver bem, são as 4 melhores contratações do Porto, e foram estas 3 contratações que fazem o Porto jogar e ainda estar em terceiro lugar. Não vou dizer na luta pelo campeonato, mas estar em terceiro lugar. É o Otávio, que é o grande reforço de inverno, como tu já falaste, e neste momento o Fábio Cardoso, depois daquela expulsão, disseram-me que nunca mais vai jogar. Ele estava bem, mas os erros de um são as oportunidades de outro, e neste caso o Otávio agarra a oportunidade, não faz ali aquele primeiro jogo, não foi incrível, mas depois disto mostra estar adaptado à equipa azul e branca e faz um grande jogo. O Nico, depois do Sérgio Conceição o ter posto de castigo tanto tempo, está a fazer uma grande temporada, e vamos ver se não é um Porto que vai de certa forma ressentir, porque se o Nico chega ao Porto desde o início, o Porto agora podia estar muito melhor. Sim, a pergunta que eu faço é, imaginem se o 11 do Porto começasse desde o início do ano com Nico Gonçalves e Alan Varela no meio campo, aquilo que podia ser o Porto neste momento. E eu acho que não podemos dar o Porto como afastados da luta pelo título. Mesmo antes do jogo eu não dava, e agora muito menos. E o Porto contra o Benfica, principalmente, acho que é uma equipa que dá sempre tudo em casa. O Porto tem jogos de Liga dos Campeões contra o Benfica, e eu nunca na minha vida imaginei que o Porto, com esta equipa, contra a equipa do Benfica de Milhões, se calhar numa das piores alturas da história do Porto, em que o clube está completamente dividido ao meio devido àquilo que vão ser as eleições, o clube se conseguisse unir e conseguisse ganhar 5-0 em casa ao maior rival de sempre. Eu acho que isto aqui tem grande parte, um grande dedo do Sérgio Conceição. Acho que ele é o principal culpado, digamos assim, de um lado positivo por isto acontecer. Não achas, Carolina? Eu acho que sim, e pegando um bocado que tu disseste do Francisco Conceição, é um jogador que me tem surpreendido bastante. É um jogador que eu achei que quando foi para o Ajax foi na altura certa, porque acho que ao Porto ia-se perder ali um bocadinho, não só por ser filho do Mister, mas porque acho que precisava de sair um bocadinho do que é o Porto para começar a ter outra visão em campo. Sim. E realmente tem sido um jogador que eu tenho ficado bastante surpreendida pela positiva. Sim, foi um jogador que muitos criticaram quando o Porto foi buscar de novo a Ajax, mas neste momento são provas dadas, e é neste momento, a par do Alan Varela e do Nico, o melhor jogador do Porto. E do Evanilson também está. Sim, também. O Evanilson não faz, mas é uma peça fundamental e acaba até por fazer uma assistência. Pronto, e com isto tudo o Sporting acaba a jornada no primeiro lugar, com mais um ponto que o Benfica e com menos um jogo. E o Sporting recebeu em casa o Farense e venceu por 3-2. Golos do Sporting, Daniel Bragança, que até foi capitão neste jogo, Guioqueres e Pote. Para o lado do Farense marcaram Bellomi, um gol de Belli feito fora da área, e Zé Luís de cabeça, o Zé Luís que era um ex-avançado da equipa do Futebol Clube do Porto. Carolina, fala-me deste jogo. Olha, sobre o jogo do Sporting tenho muitas coisas a dizer. Acho que o Sporting começa muito bem com o gol do Bragança, mas perde-se ali um bocadinho no que é a defesa. E acho que esse é um dos grandes problemas também do Sporting neste momento, eles têm muita confiança quando marcam, e a defesa perde-se muito. Nós adeptos de futebol, quando vemos uma partida gostamos de ver a visão dos jogadores em campo, e acho que os defesas do Sporting têm perdido um bocadinho o que é a visão deles em campo e o que é a visão do Amorim, principalmente porque agora o Adam está lesionado, estima-se que até ao final da época já não joga mais, portanto agora também é a vez do Israel dar provas e tem ali um grande peso sobre os ombros. Eu acho que isto explica-se muito também neste jogo, principalmente pela rotação que o próprio Amorim fez no 11, ou seja, jogaram com uma tripla de centrais que não é muito habitual, com o Mateus Reis, com o Diomande pelo meio, com o Santos Justo, que é um jogador que é sempre muito sobrecarregado de lesões, mas acho que é um grande jogador. Ou seja, o Amorim neste jogo optou por rodar a equipa, porque vai ter um jogo agora na quarta-feira muito complicado frente à Atalanta, e podia ter corrido mal. Por acaso o Sporting
acho que a sorte do jogo do Sporting foi ter feito o 3-2 logo a seguir ao Sim, 2 sim. igual, senão o jogo podia-se ter complicado um bocadinho, mas acho que o Sporting fez uma grande primeira parte. Também não nos temos de esquecer que o Farense é uma das boas equipas deste campeonato e não jogou o Mateus Oliveira, que na primeira volta contra o Sporting apontou um belo gol de livre. Este, curiosamente, foi o resultado que ficou na primeira volta Exato. no Algarve. Mais um gol do Gyökeres, Sim. mas isso aí já... Mas Acho que essa é a normal, peça mas, fundamental do Sporting. Acho que isso é um ponto assente em todos os jogos do Sporting, é o gol do Gyökeres, e acho que neste momento o jogador que se destacar mais no Sporting acho que é o Pote. É. Depois de um gol frente ao Benfica, os números que ele está a apresentar este ano, o gol neste jogo, e acho que correu tudo bem ao Sporting, ganhou o jogo, conseguiu rodar a equipa para o jogo de quarta-feira, o Porto ganhou, ou seja, as coisas estão a sorrir a Ruben Amorim. Sim, o Sporting dá mais um passo de certa forma a ganhar mais um campeonato. Vamos ver se é isso que vai acontecer. É um Sporting que joga bem. Este jogo não foi o exemplo disso, mas uma equipa campeã tem que ter estas adversidades e tem que saber, de certa forma, ultrapassá-las, e foi o que o Sporting fez. Não joga bem, mas vence o jogo, que é o mais importante. Exato. E agora vamos passar para a Premier League, em que houve um grande jogo, o derby de Manchester. O Manchester City defrontou o Manchester United e venceu por 3-1, com 2 gols de Foden, um de Haaland, e para o United um grande gol de Marcus Rashford. Fábio. É mais um jogo em que mostra o que tem sido os últimos anos, que é um completo domínio de Manchester por parte da equipa que veste de azul. É um City que dá um chocolate ao Manchester United, mas é um Manchester United também que já não é o Manchester United de outros tempos. Vê-se, o Manchester United entra a ganhar, mas mesmo depois de entrar a ganhar, percebeu-se de certa forma que o City, a determinado momento, ia virar o jogo. Sim, e podemos ver isso quando o homem mais avançado da equipa de Manchester United é o Bruno Fernandes e o McTominay, ou seja, Sim. eles marcaram um gol, fizeram um 0 e depois foi defender o resto do jogo. E o City é uma equipa que gosta de ter muita posse de bola, e a qualquer momento o golo ia acabar por surgir. Foi mais uma grande exibição de Foden, que acho que ele sempre demonstrou o talento, mas acho que este ano está a sobressair mais que todos na equipa do City. Até que pronto, agora o De Bruyne voltou de lesão, mas até a lesão dele acho que era o jogador que estava a sobressair assim mais. Também o Haaland também voltou há pouco tempo de lesão, acabou de fazer o gol e falhou um de baliza aberta. Não sei se vocês viram o falhanço do Haaland. Queres acrescentar alguma coisa sobre este jogo? Tenho a dizer que sempre gostei muito do Foden. Sempre foi um jogador que, não sei, gosto de ver a jogar na seleção, gosto de ver a jogar no City. Acho que é um jogador que, como tu dizes, está cada vez a dar mais cartas. Mas eu sinceramente achei que o United ia ganhar depois daquele jogo daquele gol do Rashford. Eu achei mesmo que o City ia perder, apesar de ter noção de que rapidamente conseguiam dar a volta ao resultado. Sim, até, eu percebo a Carolina também, porque se formos a ver bem, o City frente às equipas que estão lá em cima, acho que é os Big Four, Five. Imagina, o City tem-se dado mal esta época. Sim. Não tem conseguido Empatou com o Chelsea. ganhar. Exato. Então o City entra ali e são indícios de que pode vir a perder, mas o United não tem os recursos que um Liverpool tem, que um Arsenal tem, para conseguir segurar o resultado. Tanto que depois de sofrer um igual ou 2-1, um gol espetacular do Foden, quem entra, se nós formos a ver no United, entra um central, porque eles têm que trocar aquele Johnny Evans, porque não aguenta sequer jogar 90 minutos. E se formos, infelizmente, ou felizmente, como vocês quiserem, não pode haver uma equipa que quer lutar para ser campeã da Premier League e tem um central que não aguenta jogar 90 minutos. E agora que falaste em recursos, a equipa do Liverpool, que tem muitos poucos recursos neste momento para jogar, acabou por ganhar o jogo com gol do Darwin aos 90 minutos mais uma vez e continuou com mais um ponto de vantagem sobre o Manchester City. O Arsenal joga hoje, nós estamos a gravar segunda-feira, e pode ficar a 2 pontos do Liverpool, ou seja, está a ser uma Premier League que vai ser muito... E para a semana há City e Liverpool, se não me engano. Então olha, vamos passar agora para os destaques da semana. Começo com a nossa mais recente membro do Bola ao Centro, a Carolina. Carolina, qual é que é o teu destaque? Olhem, eu trouxe 2 destaques. Trouxe o gol do Bellamy contra o Sporting, porque foi um gol fora da área que eu fiquei boca aberta a ver aquilo. Sim, um grande gol. E trago um destaque da La Liga, que é o Xavi voltou a referir que vai sair do Barcelona ao final da época. Não sei se vocês viram. Por acaso não vi. Também por acaso não vi. O Barcelona empatou com o Atlético Bilbao. E ele já durante a semana tinha reforçado, e penso que ontem também reforçou, então que vai sair no final da época. Portanto, acho que é um bom destaque para a semana. Sim. Fábio. E até uma novidade, que eu por acaso mesmo, genuinamente não sabia desse facto do Xavi. Eu também tinha 2 destaques, mas eu vou destacar o Francisco Conceição,
porque é um jogador que vinha desacreditado e mais uma vez faz um grande jogo e leva o Porto a fazer uma grande vitória. Não tem muita influência nos golos, mas no jogo faz um jogo incrível. É um jogador que pausa o jogo quando tem que pausar, cresceu muito, pausa o jogo quando tem que pausar, cria desequilíbrios quando tem que desequilibrar e cada vez está a tomar melhor as decisões. E isso está a ajudá-lo a crescer e vamos ver até onde nos pode levar este Francisco Conceição. Olha, o meu destaque, eu pensei em destacar o Foden, mas como já falei lá há bocado, vou destacar o Yulman pelos 2 jogos que fez agora os últimos 2 jogos contra o Benfica e contra o Farense. Acho que é uma peça fundamental naquilo que tem sido a época do Sporting e a peça principal, até mais que, pronto, Gyökeres é o homem que faz os golos e tudo mais, mas acho que se o Yulman não estivesse na equipa do Sporting, acho que ia ser muito diferente e foi uma grande contratação sem dúvida e uma grande visão de mercado da equipa do Sporting. Sim. A par do Yulman, o Yulman e o Morita são, a par do Gyökeres, 2 peças importantíssimas no futebol do Sporting. E pronto, vamos passar agora para a próxima jornada, em que o Porto vai viajar até o Algarve para defrontar o Portimonense. Este jogo também não há muito a dizer, é um Porto que é superior ao Portimonense, jogar em Portimão é sempre muito complicado, mas vamos ver de que maneira é que o Porto vai reagir depois do que fez. E de certa forma, se vamos ver bem, o Porto é obrigado a ganhar porque depois do que fez ao Benfica, se quer continuar a sonhar em ganhar o campeonato, não pode perder mais pontos e esperar que os outros percam. Neste momento, é isto. Sim, eu acho que o Porto depois do jogo frente ao Benfica tem mais que indícios motivacionais para ganhar os jogos todos e para lutar pelo título até ao fim. Sim. Vai ter um jogo daqui a 2 semanas frente ao Arsenal muito importante nos oitavos de final, depois de uma grande vitória na primeira mão, mas acho que o Porto não pode descartar de todo o campeonato e tem que lutar até ao fim. Sim. Mas depois também, se formos a ver bem, se há a equipa que eu acho das 3 grandes que se tiver a 7 pontos, a equipa que mais acredita de certa forma que pode ser campeão é o Porto. Sem dúvida. O Sporting é que vai ter um jogo um bocadinho mais complicado, vai até a Aroca. Carolina, achas que o Sporting se vai conseguir superiorizar? Não sei, acho que jogar em Aroca é sempre complicado. Costuma-se dizer que os grandes caem sempre contra o Aroca e tem-se vindo a ver até com o jogo com o Porto. Portanto, eu acho que vai ser um jogo bastante complicado e que o Sporting tem de ter ali uma especial atenção à própria defesa para poder ganhar o Aroca. Sim, o Aroca que nesta jornada foi a Chaves, ganhar por 5 bolas a 1, com mais uma grande exibição do Rafa Mulrica e do Cristo Gonzalez, e acho que o Sporting tem que ter muita atenção naquilo que vai ser o jogo, porque o campeonato está longe de estar decidido. O Sporting ainda tem que receber o Benfica, ainda tem que ir ao Dragão, por isso não está nada decidido para a equipa de Ruben Amorim. O Benfica, se calhar é o que tem o jogo mais facilitado, recebe em casa o Estoril que é uma boa equipa, sem dúvida, que não nos temos de esquecer que eliminou o Benfica nas meias finais da Taça da Liga, depois acabou por perder com o Braga, mas acho que o Benfica tem que reagir rapidamente a esta derrota com o Porto, e se o Benfica não ganha este jogo contra o Estoril, se calhar pode ser o fim da linha para Roger Schmidt. Sim, concordo plenamente. Acho que é um Benfica que neste momento se calhar é a única equipa que está mais obrigada a ganhar do que o próprio Futebol Clube do Porto. O Benfica tem de mostrar que continua vivo no campeonato. Exatamente. E se calhar também não há jogo melhor do que perante os seus adeptos para poder agora virar a página. Sim, ainda vai ter um jogo quinta-feira em casa frente ao Rangers, uma primeira mão de eliminatória, e não vai ser um adversário nada fácil. Não. Estes 2 jogos podem decidir muito aquilo que vai ser o futuro de Schmidt como o treinador do Benfica, apesar de eu achar que o Rui Costa, o presidente do Benfica, acredita muito naquilo que é o trabalho do Schmidt e não o vai despedir assim a meio de uma época. Sim, eu também acho que este não é o momento, porque o Benfica levou 5, é humilhante. O Benfica numa semana perde contra os seus 2 maiores rivais, mas o Benfica continua na luta por tudo. Claro que sim. O Benfica perdeu, mas não perdeu o campeonato. O Benfica perdeu, mas não deixou de estar fora da Taça de Portugal. Então, continua na luta por 2 frentes. Se formos a ver bem, continua por 3, porque vai ter um jogo contra o Rangers, como já referiram, e vai começar agora uma eliminatória. O Rangers não é um City, não é impossível ultrapassar o Rangers. Até e o Benfica continua na luta. Dos adversários mais acessíveis que podiam calhar ao Benfica até foi o Rangers, ao contrário do Sporting que calhou a Atalanta. Exato. Só que é mais complicado. Mas pronto, pessoal, chegamos assim ao fim de mais um episódio. Obrigado por nos acompanharem e por nos seguirem no YouTube, no Instagram, no TikTok. Temos agora Twitter, se nos quiserem seguir. E obrigado à Carolina, espero que tenhas gostado. Claro que sim, obrigado eu. E pronto. Pode aparecer mais vezes. Fábio, queres acrescentar alguma coisa? Não. Vamos ter a Carolina e o Vasco muito mais vezes. Desejar-vos mais uma vez as boas-vindas ao Bola ao Centro e que seja sempre assim. E é isso. Então, olha, pessoal, até para a semana e obrigado. Obrigado, malta. Obrigada. Bola ao Centro. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.